Agora nós vamos falar do setor de serviços. O IBGE divulgou hoje o balanço referente ao mês de agosto, confirmou o processo de retomada, expansão de 2,9% em relação ao mês anterior, só que o setor de serviços ainda continua acumulando perdas muito pesadas em relação ao agosto do ano passado, por exemplo, o recuo de 10,4%, no acumulado de janeiro a agosto de 8,2% negativo. Aliás, isso é em relação à receita nominal. Em relação à atividade mesmo, é 10% a queda agosto contra agosto, acumulado no ano menos 9% e 12 meses menos 5,3%. Mas nós vamos falar sobre isso agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. É a Confederação do Comércio, de Serviços, de Turismo, então pega todos esses setores e a gente viu, por exemplo, a atividade turística ainda bem ruim, mesmo com alguma recuperação, né, Fábio? Foi o terceiro mês de alta, né, Denise? Esse 2,9%. Mas quando a gente compara com outros setores da economia, fica muito claro que o setor de serviços tem apresentado dificuldade em se recuperar, né? Quando a gente compara o nível de atividade em agosto, de todas essas pesquisas do IBGE, com a média do primeiro bimestre, o que a gente percebe? No caso do comércio, já houve recuperação, o nível de vendas em agosto foi 2,2% maior do que no mesmo período, do que no primeiro bimestre desse ano. Na indústria, estamos quase lá, também estamos devendo 2 pontos percentuais para a pandemia. Quer dizer, falta aí um ou 2 meses para que a indústria consiga obter o mesmo patamar de produção que se tinha no primeiro bimestre. E o setor de serviços está no vermelho em mais de 10%, quer dizer, em relação ao primeiro bimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o setor de serviços tem apresentado uma dificuldade crônica, vamos dizer assim, em engatar um processo de recuperação mais contundente. Aliás, dentro do setor de serviços, ainda tem o turismo, e o turismo, nessa mesma conta, está 48% abaixo do que ele faturava no primeiro bimestre desse ano. Portanto, aí no setor terciário, Denise, infelizmente a estrada vai ser longa. E é um setor que ainda continua prejudicado pela pandemia, tanto pelo medo das pessoas, como por restrições mesmo. Quando você abre um hotel, você não pode ter uma ocupação máxima, nos restaurantes a mesma coisa, não é? A gente vê um remanejamento, por exemplo, no caso de aviação e de ônibus, que aí até eles não respeitam tanto assim o isolamento, porque estão tentando lotar, não é? Então diminui a oferta para poder compensar, tem um aumento forte de preços também, mas está operando parcialmente, né? Não chegou à liberação total. Ah, não chegou não. No setor de turismo, hoje a gente calcula que o setor opera com cerca de 26% da sua capacidade de geração de receita, um quarto da capacidade de geração de receita só. Isso porque bares e restaurantes, que são segmentos típicos do turismo, têm conseguido, aí, por meio do delivery ou da abertura parcial, fazer alguma receita. Agora, você citou casos aí muito emblemáticos e de setores que estão passando por dificuldades já há alguns meses e seguramente vão passar ainda dificuldades nos meses vindouros. Setor de aviação, o transporte rodoviário interestadual, também com fortíssimas restrições, menos até por conta das restrições e mais por causa do medo, o receio do consumidor em se colocar em lugares confinados. Setor de hotelaria, que é importantíssimo, que já vinha sofrendo com a disrupção da economia, enfim, com os aplicativos antes mesmo da pandemia, opera com 10%, 15% da capacidade no máximo. O setor de aeroportos, aeroporto de Congonhas, com a queda de 87% no fluxo de aeronaves diárias, na média do fluxo diário de aeronaves. O aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, 84% de queda. O que a gente vê, Denise? No mundo já há sim um processo de recuperação. O temor do consumidor em consumir esse tipo de serviço é bem menor lá fora do que é aqui dentro. Então, isso faz com que, mesmo com todas as medidas anunciadas, com todo o esforço do setor privado para tentar contornar, ou pelo menos minimizar o problema, a população ainda tem um receio enorme no consumo de determinados serviços. Isso faz com que a economia, pelo menos esse setor, demore mais a engrenar uma recuperação.
Agora, Fábio, esse balanço do IBGE se refere ao mês de agosto. E depois disso, nós tivemos alguns feriados em que se notou uma movimentação muito maior dos brasileiros no geral, né? Então, houve aquele registro de praias lotadas. Você acha que isso pode ter garantido algum resultado melhor para o setor? Acho que sim. Acho que o problema, e vamos encapsular só o problema econômico, esse dado do IBGE é um dado de agosto, né? Em agosto, o setor de turismo, por exemplo, teve um prejuízo de 29 bilhões de reais, lembrando que o setor fatura 40 bilhões de reais por mês normalmente. Em outubro, esse prejuízo já caiu um pouquinho para 24, 25 bilhões de reais. Então, outubro foi um mês com mais feriados e daqui para o final do ano a gente deve ter um pouco Setembro, mais. né? O mês de outubro, agora Agora que a já? gente está, né, na verdade já tem um pouco menos, já tem um pouco mais de feriado, isso ajuda a movimentar um pouco o setor. O mês de setembro já foi um pouquinho melhor e a tendência daqui para o final do ano é que o setor consiga reavivar um pouco, esquentar um pouquinho o nível de atividade. Mas não dá para contar só com os feriados para a movimentação do setor, não. É preciso aí que a gente tenha, em última instância, né, Denise, para encurtar a conversa, um avanço, principalmente no que se refere à vacina, para que esse temor, esse receio da população em consumir serviços turísticos ou mesmo não turísticos, volte a um nível mais próximo da normalidade. Tem outros serviços também, cabeleireiro, tem os serviços aí prestado às famílias, academias, tudo isso está funcionando parcialmente, né? Não tem 100%, tem a questão do temor de contaminação. Agora, o setor de turismo interno, por exemplo, tem sido favorecido pelo fato de que os brasileiros não estão podendo ir para outros países, mesmo assim continua amargando uma perda pesada, né? É verdade, nem com essa ajuda, vamos dizer assim, o setor de turismo interno consegue tirar o pé da lama, né? Ainda tem o dólar mais caro faz com que o Brasil fique mais barato para o turista estrangeiro e que as viagens internacionais fiquem mais caras. A gente fez esse acompanhamento lá nos dados do balanço de pagamentos, quer dizer, gastos com viagem no exterior, agora dados recentes de agosto, mostram um menor nível de gastos desde 2004. Claro que tem a pandemia, mas até o dólar estaria numa situação de normalidade, ajudando o setor. E ainda assim, o setor não consegue engatar a recuperação. E sem falar mesmo aqueles serviços do dia a dia, agravados pela crise econômica. É bom lembrar, embora a economia esteja num processo de recuperação, esse processo ainda não se consolidou, a atividade econômica ainda está cerca de 5% abaixo do nível pré-pandemia. Vai se recuperar? Vai, mas ainda vai levar algum tempo. Então, esses serviços também do dia a dia tendem a sofrer um pouquinho, ou pelo menos se recuperar mais lentamente, na medida em que a taxa de desemprego ainda é muito alta, né, Denise? Batendo recordes tanto no desemprego, quanto na subutilização da força de trabalho, quanto no desalento. Então, quer dizer, o que não falta é coisa para arrumar na economia. Menos mal que alguns setores já estão conseguindo colocar o nariz para fora d'água dessa crise. Exatamente. Agora, os serviços devem fechar o ano no vermelho mesmo. A gente está projetando uma queda esse ano de praticamente 6%. O setor não consegue escapar, o setor de serviços como um todo, de uma queda histórica. Na verdade, essa pesquisa que o IBGE divulgou hoje, os dados, é uma pesquisa que vai completar 10 anos agora, e o setor, até por conta do caráter inusitado dessa crise, não vai conseguir escapar de uma retração, não. No ano passado, houve um crescimento de 1%, e nos 4 anos anteriores o setor não cresceu. Então, além de recuperar o problema causado pela Covid, o setor terciário, o setor de serviços, vai ter que tentar recuperar heranças daquele período recessivo de 2015 e 2016. Então, conforme eu falei no início da nossa conversa, a estrada vai ser longa e o que preocupa é que justamente esse setor, o terciário, é o grande empregador da economia, responde aí por mais de 70% dos empregos. Nós ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde para você também.